Suelen, o programa é o Adobe Muse, tá? O Gustavo, só um detalhe aqui. Gustavo, tu me pediu ontem o ativador e aconteceu que quando eu liguei o computador ficou atualizando. Ah, Lucas, sem dúvida, tá? Eu não estou dizendo que a vida ela tem que ser feita só de coisas que a gente não gosta. Eu estou dizendo que a vida é disso. Nem sempre a gente tem que viver de algo, melhor, fazer só o que a gente gosta ou só fazer aquilo que a gente não gosta, tá? Então a vida é isso, a vida é formada de desafios. Eu não disse que é só o gostar, não disse que é só o não gostar. Estou dizendo que a vida é feita dessa maneira, né? Que a gente o amadurecimento do dia a dia me faz pensar hoje dessa forma. Vamos lá. Sim, Gustavo, aí você Ô, pediu lá que eu professor, manda coloque. no grupo. Eu quero também. Tá certo, Lívia, eu vou colocar. O Gustavo me solicitou, aí na hora que eu liguei o computador ontem, o computador ficou atualizando e demorou pra caramba. E depois eu fui fazer outra coisa e terminei esquecendo. Viu? Mas eu envio ainda hoje, coloco lá no grupo ainda hoje. Pessoal, vamos continuar aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui de uma forma que vocês vão ver toda a minha janela aqui. Deixa eu ligar aqui o meu computador, que quando caiu aqui, desligou a energia, ele saiu. Só um instantezinho aqui, tá? Deixa eu ver se ele vai. Já foi, tranquilo. Pessoal, na aula passada, eu na verdade fiz uma parte introdutória para vocês, tá? De como utilizar alguns recursos do Adobe Muse. E a gente hoje já vai começar, de fato, um projetozinho aqui, tá? Para vocês terem uma ideia do que a gente fazer. Então, olha só, eu vou abrir aqui a internet, eu até já deixei aqui meio caminho andado aqui. Eu vou até coloquei aqui design site sorveteria, eu vou colocar aqui, por exemplo, design site normal. Estava procurando uns designzinhos bem interessantes, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Se você quiser, ó, layout site, por exemplo, tá? Eu consigo perceber mais a estrutura, ou seja, mais ideias. É porque, assim, no layout eu vejo mais a questão da estrutura, tá? No design é mais a questão da aparência em si. Por exemplo, nesse design aqui, ou melhor, nesse layout, observa que nós temos lá na parte superior um cabeçalho. Nesse cabeçalho eu tenho a logo da empresa, eu tenho, por exemplo, uma barrinha de pesquisa, eu tenho menus, ou seja, eu tenho um monte de recursozinhos aí, tá? Deixa eu ver quem está entrando agora aqui. Observa. Então, uma coisa que eu já venho trabalhando com vocês há um certo tempo, desde lá do Illustrator, é que sempre que vocês forem fazer algum trabalho, vocês pesquisarem referências. E o pesquisar referências é exatamente como as pessoas estão pensando nesse momento. Olha, por exemplo, aqui uma página que ele já dá uma estrutura bem legal, bem simples. Observa que tem aquele menu que deixa eu ver aqui se eu comecei a mostrar para vocês. Deixa eu só mostrar aqui. Mostrei meio que um menuzinho lá, tá? Mostrei uns botões aqui, umas guias e tal. Então, seria basicamente você pesquisar para saber como as pessoas estão criando o site nesse momento. Por exemplo, se vocês observarem aqui nesse outro layout, ele simplesmente dividiu em seções o site. Ó. Então, nós temos várias seções e cada seção ela vem com um tipo de conteúdo diferente. Então, nós podemos sim fazer dessa maneira, tá? Então, se você pesquisar um pouquinho mais, vocês vão encontrar N possibilidades de você criar uma estrutura de um site. É a questão da procura, tá vendo? Ó, ele já dá vários modelos, agora sim, pessoal, reforçando, tá? Não é simplesmente você chegar e dizer, eu vou refazer o que eu estou aqui. Não. Não é essa a ideia, você refazer o que está aqui. É simplesmente você ter ideias e aprimorá-las, melhorar. Então, basicamente, é essa questão aqui, ó, tá? Então, ele vem com um monte de ideias, certo?
Então, primeiro, eu vou aqui no Adobe Music, tá? Eu não quero esse projeto, esse aqui foi a aula 1, eu vou simplesmente criar um novo projeto aqui, então, vou lá em criar, certo, pessoal? Vou aqui em criar. Inicialmente, eu não vou alterar aqui a largura máxima de fluidez, vou deixar os 960, porque vai ser algo que a gente vai ajustando, tanto criando telas menores quanto telas maiores, a gente vai fazer todo esse ajuste. Vou deixar ela largura fluidez, porque lembrando que a largura fluidez ele corresponde ao site ser responsivo ou não. Então, se eu clicar aqui e colocar largura fixa, ele não vai se ajustar mais a vários tamanhos de telas. Então, vou deixar o largura fluidez. Coluna eu vou deixar uma. A única coisa que eu vou alterar, aliás, já está até marcado aqui. Cadê aqui? Aliás, está não. Na resolução, eu vou colocar aqui o High DPI, porque aí eu vou ter uma qualidade melhor no resultado do meu site. Tá? Então, esse aqui é o padrão, esse aqui é o High DPI, que ele fica com a qualidade ainda melhor. Outra questão que vocês podem observar quando vocês forem fazer aí, é que esse Português Brasil é aquele lang, PTBR, que a gente coloca na tag HTML, quando a gente começa a desenvolver o nosso HTML, tá? Então, vou só clicar aqui em OK, e ele vai dar a nossa estrutura. Eu estou trabalhando com a turma, por exemplo, de hoje de manhã, só que assim, não tem esse módulo para vocês aí. Mas é a questão do protótipo, tá? Quando se fala em protótipo ou prototipagem, corresponde basicamente em você criar um modelo, ou seja, rabiscar um modelo, pegar uma folha, fazer as anotações do que vai ter o seu site, tá? Então, uma dica bem importante que eu dou, tanto para a questão de aplicativos, quanto para a questão de sites, qualquer projeto que você for fazer, começa a fazer as anotações, né? Pode ser num caderno mesmo, e anotando, ó, meu site vai ter tantas páginas, vai ter, na página tal vai ter isso, isso e aquilo, na outra página vai ter isso, isso e aquilo. Então, quer dizer, seria anotações sobre o seu projeto, tá? Eu vou voltar aqui e eu vou abrir uma nova guia, tá? Que eu vou tentar criar algo que seja, assim, mais, digamos, profissional possível para ajudar vocês aqui. Lembra daquela plataforma que nós utilizamos, W3 School, tá? Eu não vou copiar nada dela, tá, pessoal? Eu não vou copiar, por exemplo, nenhum código, nenhum complemento, não vou fazer nada dela, não. Eu vou só utilizar a questão de cores, tá? Cadê aqui, ó? Esquema de cores, deixa eu ver se é isso aqui. Pronto. No esquema de cores, eu vou basicamente criar um padrão de cores, ou seja, já definir um padrão de cores que eu vou trabalhar lá na... Deixa eu liberar aqui o acesso de alguém. Vamos lá. Admitir. Eu vou definir um padrão de cores para a gente ir trabalhando. Por exemplo, ler sobre esquema de cores. Vamos ver aqui. E aqui eu tenho várias cores. Por exemplo, eu tenho um esquema de cores complementares, eu tenho triádico, eu tenho composto. Então, tem um monte aqui. Eu vou usar esse triádico aqui. Caso ele não fique legal, a gente muda. Então, ó, qual o esquema de cores que eu quero levar aí nesse intuito para vocês? Observa que esse bannerzinho aqui, como tem cor do tema e tal, observa que as cores, elas já ficam bem dispostas, ela já fica bem legal. Então, basicamente, o meu intuito aqui é criar um padrão de cores. Inclusive, pessoal, eu estava ali dando uma olhada, dando uma pesquisada, né? Eu estava olhando a questão de criar um site, por exemplo, de um empório. Tá? Então, deixa eu pegar aqui uma cor. O empório, ele é algo mais sofisticado, então ele leva para algo mais escuro, tal. Ele não usa tanta clareza, tá? Por isso que eu digo a questão de você pesquisar. Um exemplo, você vai fazer um empório, que é a questão de uma bebida diferenciada, um petisco diferenciado e tal. E aí, você usar, por exemplo, cores que não tem nada a ver com o sentido, né? Ou seja, uma cor que não tem nada a ver. E, se não gostei, isso aqui não chegou numa corzinha que eu desejo, não. Deixa eu ver aqui. E quando você
Por exemplo, isso aqui também, eu acho que essa aqui não vai ser o que eu quero. Tá? E aí você vai criar algo que não tem nada a ver com o seu propósito. Aí por isso que eu estou nessa questão da gente montar primeiro um esquema de cores para que a gente saiba do que trabalhar, ou seja, o que fazer, né? Então ajuda bastante a gente já ter essa definição. Por isso que eu estou pesquisando aqui, tentando montar um esquema bem bonitinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês podem opinar, tá, pessoal? Chegar aí um padrão de cores que você achou interessante. Pessoal, esse daí ficou interessante, tá? Vamos fazer dessa. E aí a gente pode fazer essa. Pessoal, eu gostei dessa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ir mais um pouquinho. Ó, o que é que vocês acham aqui desse padrão de cor? Talvez aí para vocês fique um pouquinho, dê uma diferença, porque tiveram uns alunos que me falaram que na tela do celular dá uma diferençazinha. Mas o que é que você acha da gente usar esse padrão de cor aqui? Inclusive eu posso deixar mais claro, deixar mais escuro. Ó. Hein, pessoal, o que é que vocês me dizem aí? É para um empório, tá? Digamos que a gente vai criar aqui um site de um empório. Hein, pessoal, o que é que vocês me dizem aí? Vamos lá, Gustavo já se posicionou. Alguém mais aí quer se posicionar? Professor, deixa eu olhar aqui se é a minha internet. Não é não, tá? Mas, pessoal, podem responder aí a pergunta do Belxelder. Se está travando para vocês também ou só está travando para ele? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, só deixar um pouquinho mais assim. Eita, foi demais. Ele não tá um rosa, viu, Sueli? Ele não chega a ser um rosa. Ele é mais um... Vou colocar essa questão aqui. Vou colocar ele assim. É porque eu até estou com o meu celular aqui aberto e realmente existe uma diferença na tonalidade de cores, né? Mas tudo bem. Então, olha só, pessoal, eu vou deixar essa janelinha aqui, porque qual é o meu intuito, tá? A partir desse padrão de cores, isso, Marcos, puxando aqui para um vinho, sim, tá? Nesse padrão de cores, observe que eu posso aumentar, ou seja, posso clarear, posso deixar mais escuro, então eu posso fazer todo esse processo, deixar mais claro, tá? Deixar mais aqui. Pronto, posso fazer esses ajustes sem problema nenhum. Então, basicamente, o site que nós vamos fazer agora, ele vai usar esse padrão de cor, tá? Ele vai usar essas 5 cores aqui, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos começar. Primeiro, vou voltar aqui para o Adobe Music, tá? Aliás, deixa eu copiar logo esse background aqui. Vou copiar esse background aqui, ó, que é a corzinha mais clara. Aliás, vou copiar essa daqui, porque eu vou fazer um negócio aqui que vai ficar legal. Vou copiar ela aqui, tá? Vamos lá para o Adobe Music. Então, uma dica que eu dou a vocês é o seguinte, comece pela página mestre. Por que começar pela página mestre? A página mestre é exatamente quando você quer criar um conteúdo que ele seja, digamos, igual para todas as páginas. Digamos, eu vou criar aqui 10 páginas, um exemplo. Home, produtos, blá, 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 tal. Mas assim, cabeçalho e rodapé, principalmente, e o background, ou seja, o fundo, basicamente ele é igual. Ele é igual para todas as páginas, pessoal. Então, se ele é igual para todas as páginas, quer dizer, aquele conteúdo que foi igual para todos, eu crio aqui no mestre. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui no mestre, ó. Vou dar 2 cliques aqui no mestre, e ele vai dar para a gente essa estrutura. Primeiro, levando em consideração o seguinte, tá? Aqui ao lado, tá? Aqui em cima, um exemplo, eu vou criar como é que eu posso colocar aqui para vocês? Vou criar um cabeçalho, ou seja, como se fosse um títulozinho lá em cima, ou seja, um cabeçalho mesmo, para que a gente possa colocar, por exemplo, um contato, colocar uma rede social, alguma coisa assim, vai ficar bem legal. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu já puxei essa linha guia aqui, ó, essa setinha,
E observa que eu já criei essa linha aqui na parte superior. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simplesmente fazer um retângulo, tá? Ó, vou fazer um retângulozinho aqui. E o retângulo eu vou criar ele do mesmo tamanho aqui da tela, tá? Aliás, da mesma largura. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? No preenchimento eu posso usar cor, posso usar gradiente e posso utilizar imagem, tá? Nesse caso agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma cor. Então, essa cor, cadê ela aqui? Ó, eu vou apagar aqui, vou colocar o... Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele veio com o joguinho da tela, não. Pessoal, isso aqui, ó. E observa que ele criou lá, como se fosse, aliás, um marrom. Deixa eu ver aqui um detalhe, tá? Se for marrom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque ali ele ficou... Deixa eu deixar ele mais assim. Não é exatamente o marrom que eu queria. Eu vou copiar novamente aqui. Deixa eu dar uma... mais escuro. Na verdade, não é um preto, mas é um marrom bem escuro mesmo, tá? Pronto, vou colocar ele aqui no fundo. Em seguida, por exemplo, no preenchimento da tela, tá? Eu posso simplesmente definir qual vai ser um background aqui para a tela, ó. Eu posso simplesmente vir aqui, digamos que eu vou pegar essa corzinha mais clara, se for o caso, ou, deixa eu ver aqui uma questão. Vamos lá. Fazer aqui um Ctrl C. Aí vou aqui no preenchimento do navegador, tá? E eu simplesmente vou colocar lá, ó, vamos ver. Observa que ele já fica dessa maneira aqui, ó, com um títulozinho lá. A mesma coisa eu vou fazer para um rodapé. Por que a mesma coisa eu vou fazer para um rodapé? Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Ó, vou criar aqui um rodapézinho, tá? Esse rodapé eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Então, ó, seguro o Alt, clico e arrasto, tá? E vocês vão ver, deixa eu ver se ele vai aqui, se ele vai aceitar. Ele está só criando, descendo aqui o conteúdo. Peraí, deixa eu... Ele não aceitou aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar agora. Criar ele aqui nessa seção, ó. E a cor, pessoal, ó, a cor, ela vai ser... Deixa eu só diminuir aqui o zoom. Não precisar ir lá pegar a cor. Eu posso vir aqui, ó, no preenchimento. Posso escolher a cor. Aí pego o conta-gotas e clico lá no cabeçalho, lá em cima. E observa que ele já me criou aqui essa parte, tá? Inclusive, eu vou deixar ele dessa maneira aqui. Eu vou criar agora, pessoal, dentro dessa outra margem aqui, ó, por exemplo, dessa partezinha aqui que está mais clara, que tem essa divisãozinha aqui em cima, eu vou criar outro retângulo. Deixa eu ver aqui se ficaria dessa forma. Deixa eu ver aqui. Para criar uma barra de menus aqui, ó. Aí nessa barra de menus, eu tenho que utilizar o quê? Esse mesmo padrão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse rosinha aqui, um rosa meio fundo para um vinho. Ó. Eu vou criar um padrão. Se ficar legal, a gente ajusta. Não tem problema nenhum, tá? Ó. Eu posso até ver, inclusive, como é que vai ficar isso daqui no navegador, tá? Por exemplo, se eu vim aqui, ó, visualizar site no navegador, eu já começo a perceber como é que vai ficar a ideia desse padrão de cores, ó. Tá vendo? Ó, que ele fica lá o padrãozinho de cor bonitinho, tá? Ou seja, aqui nós vamos montar o nosso conteúdo ainda. Ok? Vamos lá. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, logo Empório. Logo Empório, eu vou pegar um PNG, porque... pegar um bem criativo, ó. Eu vou pegar esse daqui, porque... deixa eu ver se esse daqui for PNG. Será que ele já deu um monte aqui, ó, uns bem bonitos aqui, mas só pela questão da cor, vou colocar esse daqui, tá? Vou abrir em uma nova guia. Salvar a imagem como. Vou colocar aqui imagens. Vou colocar aqui, ó, logo
underline empório. Sem acento. Vou fechar ele aqui. E o processo, pessoal, quando vocês quiserem levar alguma imagem lá para o Muse, é a coisa mais fácil do mundo. Ó, vou mostrar as formas que a gente pode fazer isso daí. Primeiro, observa que eu tenho, ó, já localizei aqui a pasta imagem, que foi onde eu salvei, e simplesmente eu vou aqui, ó, fazer esse processozinho, arrastar ele e colocar ele no, por exemplo, fazer aqui, ó, colocar ele aqui no meio, tá? Não tem problema se ele descer aqui, não. Inclusive, tá, pessoal, ó, agora ele está bem no centro, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas apareceu uma linhazinha rosa, tá? O que é que acontece? Isso daqui é só, a gente está só criando uma estrutura que vai ser, digamos, igual para todas as telas, ou seja, independente da tela, ele vai só ficar aqui. Aliás, ele vai ter essa estrutura. Agora, uma coisa que eu devo mostrar para vocês é o seguinte, esse logo aqui do Empório, ele vai ter que ficar sempre no centro da tela, independente do tamanho da tela que você use. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos criar um pino, ou seja, nós vamos pinar para fixar ele na página. Por exemplo, ó, fixar na página, eu quero que ele fique no centro. Então, independente do tamanho de tela ou não, ele vai sempre ficar no centro da tela, independente disso, tá? Então, estou definindo que ele vai ficar sempre na tela aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui, início, eu não quero esse, tá? Vou só colocar lá novamente, ou seja, é uma pena assim que no caso do Muse, seria bom, igual o HTML, o CSS, que a gente só em atualizar a página lá no navegador, ele já, digamos, ajustasse direitinho, né? Ou seja, já atualizasse, mas ele não atualiza, tá? Aí, olha só aqui, pessoal, eu vou restaurar aqui, aliás, vou sem querer, minimizei aqui. Deixa eu pegar aqui, vou reduzir, tá? Reduzir aqui o tamanho da janela. Você vai observando que eu estou diminuindo aqui a janela, ó, estou diminuindo a janela, e independente, tá, pessoal? Independente do tamanho da tela, o nome Empório, ele sempre fica no centro. Mas você deve perceber também que quando eu diminuir agora a largura da tela, o nome Empório ficou pequeno. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique, digamos, grandinho lá naquela mesma posição. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que nós vamos fazer. Essa configuração que nós estamos fazendo até então, ela é para um tamanho de 960 pixels. Observe que tem no topo aqui, ó, uma cor diferenciada, ou seja, uma cor mais escura, com a largura de 320. O que é que vai fazer? Eu ainda vou ter que ajustar o comportamento do meu site nessa largura de 320. Que, na verdade, a gente vai fazer aí, por exemplo, em 100 em 100 ou em 200 em 200, e fazer todos os ajustes para que ele realmente aumente ou diminui, mas permaneça organizado do jeito que eu desejo. Aí, o que é que eu quero aqui, tá? Por exemplo, o mestre, eu, digamos, já terminei, ou seja, já criei uma estrutura básica. Agora, olha um detalhe aqui, ó. Se eu criar um mais aqui, ó, observe que a página ela já vai vir igual, já vai vir já com a mesma estrutura, tá? Já vai vir com a mesma estruturazinha aqui. Então, não vai precisar eu estar criando, por exemplo, cabeçalho, rodapé para todas as páginas, tá, pessoal? Não vai precisar fazer isso. Eu só crio uma vez. Então, essa página mestra, ela serve para isso, para você criar um conteúdo que seja igual para todas as outras, tá? Todo mundo entendeu aí essa questão da mestra, da página A mestra, na verdade? Qual é a funcionalidade dela? E, pessoal, todo mundo compreendeu até agora? Todo mundo está entendendo aí? Me dá um feedback aí, por favor. De boa, né? Só a Kelly e o Juarez responderam. Quem mais aí, pessoal? Ó, quem não entender, não deixa passar não, pessoal. Ó, professor, explica novamente, não entendi. Faz aí, por favor, novamente. Eu faço, eu repito. Eu quero que vocês compreendam o máximo possível. Agora eu preciso dessa interação de vocês aí. E que seja verdadeiro, né? Não dizer que entendeu sem ter entendido. Ô Marcos, qual foi a Marcos e Sueli, qual foi a... Deixa eu ver aqui... Tá. Qual foi a parte mais específica que vocês não entenderam? Qual é a parte assim, mais específica que vocês não entenderam?
Só para eu saber e já direcionar ela. Em relação à função da página mestra, seria essa a dúvida. Marcos, Suelen, Belkselder. Coloquem aí as dúvidas de vocês mais específicas, tá? Pronto. Pelo que eu entendi aqui do Marcos, é a função dessa página mestre, tá? Por exemplo, Marcos, imagina, por exemplo, eu vou criar uma página aqui, vou criar outra aqui, vou criar outra aqui, vou criar outra aqui. Observa que eu criei 5 páginas, tá? Imagina que uma seja o index, ou seja, seja o home, o outro seja produtos, o outro seja, digamos aqui, contato, fornecedores e tal. Se eu fosse criar todo o conteúdo nessa página normal aqui, ou seja, nessa parte de cima aqui, tá? O que acontece? Eu teria que criar 5 vezes esse cabeçalho, 5 vezes esse rodapé, tá? Eu teria que colocar, ou seja, fazendo tudo manualmente, um por um. Como eu criei dentro dessa página mestra, que é esse aqui abaixo, tá? Não criei no início, criei na mestra. Esse conteúdo que eu desenvolvo aqui dentro dessa página mestra, ela será aplicada a todas as páginas de início que eu for criando, tá? Então, se eu criar a partir de agora 10, 20, todas elas ficam com estrutura igual. Então, a página mestra ela tem essa função de você criar um conteúdo que seja aplicada a toda a estrutura do site. E quando fala-se a toda a estrutura do site, é aquela estrutura que vai ser igual para todas as páginas que você criar. Você entendeu? Exatamente, Sueli, para você não ter o trabalho de repetir. Mas não é só a questão, Sueli, do trabalho de repetir em si. É a questão, por exemplo, digamos que eu vou criar 5 páginas iguais a essas, uma imagem fica um pouquinho para um lado esquerdo, outra fica um pouquinho para o lado direito, a altura, por exemplo, do cabeçalho, um ficou mais alto, outro ficou mais baixo. Então, ele tem a funcionalidade também de você padronizar, entendeu? Ele tem essa função também de você padronizar um conteúdo para saber que todos estão no mesmo tamanho, estão na mesma posição. Então, basicamente, seria esse o intuito da gente, digamos, utilizar a mestra, tá? Vamos lá. Então, primeiro, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso colocar aqui acima, tá? O que é que eu posso fazer aqui para colocar? Digamos que eu vou abrir um texto aqui, uma caixa de texto, tá? Deixa eu ver qual foi a mensagem aqui. Isso, Sueli. Vamos lá. Vou abrir uma caixa de texto, e essa caixa de texto eu vou fazer deixa eu ver aqui. Clicar, segurar e arrastar, e digamos que eu coloco aqui horário, estou errado aqui, corrigi, faltou um acentozinho, horário de atendimento, um exemplo, tá? Aí eu coloco aqui, de segunda, colocar barra aqui, sábado, abreviar também, segunda, sábado, das 7 às 18 horas, um exemplo. Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho, ó, pontinho. Vou voltar aqui para a seleção, e você vai dizer, professor, ficou um abaixo do outro. Pessoal, ó, ajusta aqui, ó, puxa ele para o canto, tá, ó. Obviamente, colocando aqui o preto não deu destaque, então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vem aqui em texto, eu já sei que eu vou colocar uma cor branca. Eu vou deixar, inclusive, se quiser, eu posso tentar usar esse mesmo padrão de fontes aqui, tá? Ou seja, ela é uma fonte com serif, que observe que o nome Empório, ela tem os cantinhos, a letra E, por exemplo, do Empório, vou colocar aqui centralizado. O tamanho da fonte está legal, tá? A cor, eu vou vir aqui, ó, para W3, porque eu quero criar tudo seguindo esse padrão. Então, observe que o padrão da cor aqui na parte escura é esse rosa, tá? Então, ó, vou aqui, copio, ó. Tá vendo? Ó, copio, vou lá. E aqui o polo, ó. Tá?
Observe que a gente já sabe assim, que vai ter uma cor que ela vai realçar, ó. Tá vendo lá, ó? Então ela já vai realçar. Inclusive, eu até tô aqui meio burrando, porque é um cabeçalho. Então, o cabeçalho eu posso colocar essa informação, ou seja, fazer ela direto lá no rodapé. Então, deixa eu fazer, aliás, na mecha. Deixa eu fazer um Ctrl X aqui, pronto. Deixa eu voltar aqui, só para fazer um Ctrl V, porque é a página mestre, ou seja, é um conteúdo que vai ser igual para todos. Vou alterar a fonte aqui, então na fonte, eu não lembro de nome que fonte é aquela dali, mas deixa eu procurar aqui uma fonte que tenha uma aparência parecida aqui, tá? Deixa eu ver aqui se ele vai ficar, ó, uma fontezinha aqui mais bonitinha. Inclusive, vou puxar ele um pouquinho mais para cá, porque eu ainda posso colocar algumas informações extras. Por exemplo, não sei se aqui na biblioteca de Winget, rede social, porque assim não tem todas as redes sociais que eu quero. Por exemplo, tem Facebook, seguir, mas ele vai aparecer muita coisa ali. Deixa eu ver aqui como é que ele vai se comportar, tá? Ó, ele deu um erro nesse padrão aqui. Deixa eu ver aqui. Botão, caixa de contagem. Porque esses botões aqui, eles são configuráveis, tá? Deixa eu ver aqui se ele vê um padrão. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Daqui a pouco eu coloco no navegador, viu? Pra gente ver como é que fica lá, viu, Marcos? Qualquer coisa a gente altera. Deixa eu ver aqui, vou colocar o de curtir aqui para ver se ele aparece, porque aquele Winget ali de seguir, ele não tá funcionando. Ó, pessoal, só uma observação aqui, ó. Eu coloquei aqui o de seguir, tá? Vou clicar aqui na setinha e eu posso, por exemplo, configurar o comportamento desse botão. Então, ele vai servir para quê? Para curtir, para recomendar, por exemplo, ó. Deixa eu ver aqui, recomendar, tá? Vou deixar isso aqui, recomendar. Eu posso alterar o padrão aqui de cores, se ele vai usar um azul escuro ou um azul claro, tá? Outra coisa, aqui abaixo, ó, deixa eu ver aqui, mostrar faces, ele é todo configurável. Mostrar faces, vamos ver ali o que foi que mudou. Eu não sei, eu pensei em tirar esse texto aqui, mas esse texto eu acho que ele não vai sair não, pessoal. Então, assim, eu acho que eu queria só o botãozinho de curtir, mas ele não deu certo. Mas só explicando aqui para vocês a questão da... deixa eu ver aqui, página atual, deixa eu ver se ele... Queria tirar ele, mas ele não tira. Layout, deixa eu ver aqui, só botão de contagem. Vamos ver aqui se eu consigo tirar esse texto, ver se tem essa... Pronto, ó, exatamente isso que eu quero, perfeito. Olha só o botãozinho aqui de contagem. Aí o que acontece? Mais abaixo aqui, ó, nessa janelinha, observe que tem o URL, ó. Então, esse URL, o que é que vai aqui? Por exemplo, ele está lá, ó, www.facebook.com/, você vai, obviamente, uma dica, copiar a fanpage, ou seja, o endereço lá do Facebook, e colar aí. Nesse caso, como nós temos, vou colocar aqui, ó, Empório Brotas, por exemplo. Tudo junto, tá? Digamos que o Facebook deles fosse esse. Pronto, colocou isso daqui, ó, você pode fechar, ou seja, clicar fora, ele vai atualizar. Então, essa configuração aí, o que é que acontece? Ele já vai, ó, por exemplo, vou até diminuir, não altera. Deixa eu ver aqui que eu diminuí ali, mas ele não... Aliás, foi, ó, de ajuste, eu pensei que não ajustava, mas ele ajusta. Vamos lá. Aí eu vou aqui e coloco, por exemplo, vou tirar isso daqui, vou puxar ele mais um pouquinho para cá, ó. E aqui eu posso colocar, por exemplo, o Facebook, poderia colocar o Instagram, poderia... Deixa eu ver aqui, viu, que tá ficando um branquinho ali, que eu não queria esse branquinho, não.
Vamos ver se ele vai aparecer lá. Se ele aparecer, a gente tira aqui. Apareceu não. Olha só, vamos ver lá como é que está no navegador agora, tá? Só para a gente ver, o Marco deu a questão ali do branco, não tem problema não. Inclusive, não seria o branco que a gente vai usar, porque não seria o intuito do fugir do padrão de cores. Então, a gente usaria essa corzinha mais clarinha aqui do meio. Ó, o comportamento aqui, ó, por exemplo, se vocês observarem, o texto ali ele já desceu. Ó. Por que o texto já desceu? Ele não está responsivo. Ó. Tá vendo? Ó, o comportamento lá. Ó. O texto não está, tá vendo, responsivo. O que é que eu vou fazer aqui? Voltar, né? Primeiro eu vou voltar. Vou aqui, ó, por exemplo, no... Vamos ver se a gente encontra aqui a parte de responsividade dele. Deixa eu ver aqui, transformar, beleza. Ó, eu tenho aqui largura responsiva, ajustar a largura do navegador, ele vai ajustar a largura do navegador, tá? Deixa eu ver esse daqui, no alinhar também, aliás, transformar. Eu vou dizer que ele vai ficar sempre no canto direito da página, tá? Ele não tem nem, ó, a parte aqui de redimensionar ele não mexe, então vamos deixar ele aqui. Vamos ver agora no navegador como é que fica. Uma outra dica que eu dou a vocês é o seguinte, ó, qualquer alteração que vocês façam, olha lá como é que ele vai ficar agora, ó. Tá vendo que ele não corta ali, ó, mas ainda existe um bloqueiozinho ali, ó. Tá vendo? Quando chega aqui, o seguir lá, ele cobre, ó. Tá vendo, ó? Ele cobre. Então, é uma coisa que não caiu bem, tá? Inclusive, eu vou tirar ele, não gostei. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar ele assim, só ele mesmo ao lado direito, sem as redes sociais lá. Deixa eu ir no alinhar aqui para ver como é que tá, que ele é transformar. Vou colocar ele aqui no canto direito, tá? Vamos ver lá. O que eu acho chato é isso, ó. Toda vez que eu peço para atualizar, ele vai abrindo uma nova guia lá em cima, ó. Ele abre uma nova guia, então, ó, vou diminuir e observe que ele agora não corta, aliás, cortou, tá? Então, ele vai ter que ficar no centro mesmo para que ele não corte aqui, ó, tá? Então, para não ter esse corte aqui na hora lá, a única saída é a gente fazer isso daqui, ó. Transformar, ajustar a largura do navegador, que aí ele fica aqui no centro e ele fica se ajustando, tá? Então, vamos deixar ele dessa maneira. Outra questão aqui, ó, o retângulo que eu esqueci de colocar aqui, tá? No transformar, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá aqui, ajustar a largura do navegador também, então ele já se ajusta. Eu deixei aqui, que eu pesquisei, né? Já dei uma pesquisada aqui antes, para saber, assim, quais são as informações que um site precisa, ó, do Empório. Eu até peguei aqui, por isso que, curiosamente, eu olhei só a estrutura, mas não olhei nem que era essa imagem aí, tá? Mas vamos lá. Então, ó, primeiro, tem aqui principal, Empório, produtos, fotos, e contato e locação. A gente não vai usar tudo não, tá? Vamos usar só uma partezinha aqui. Então, principal, Empório e produtos. Vamos lá. Vamos usar aí uma mesma ideia, mas inicialmente não era a ideia do copiar não, tá, pessoal? Inclusive eu peguei essa imagem aleatória, nem me liguei que era aquela imagem lá. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Para criar, pessoal, o menu, eu posso simplesmente criar só o texto para fazer o menu, ou eu posso criar uma marcaçãozinha entre eles. Por exemplo, digamos, não lembro se eu mostrei para vocês na aula passada, mas eu vou fazer aqui uma caixinha de texto, tá? Aí vou colocar aqui, ó, principal, vou colocar tudo maiúsculo, principal. No texto aqui, ó, eu vou colocar ele centralizado, tá? Vou dar um ajustezinho aqui. Vou colocar um negrito, tá? Vou colocar aqui colocar um 15. Vou distanciar, ó, as letras uma das outras para não ficar muito juntas, tá? Vou descer ele aqui mais para o fundo e eu vou definir, obviamente, que isso aqui é um texto, ele não vai ser um título, tá? Não vai ser um H1, não vai ser nada.
Então, vai ser um título. O padrão de cores que eu vou utilizar, aí eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, ó, na W3, para ver um padrão de cores que eu posso usar. Então, eu posso utilizar, por exemplo, dois padrões de cores. Eu posso utilizar o laranja ou eu posso utilizar essa cor escura aqui. O que é que vocês acham aí? Hein, pessoal? O laranja ou a cor escura? Isso porque ele vai ser colocado em cima desse rosa aqui, tá? O que é que vocês dizem aí? Qual é que combina mais? O laranja ou a cor mais escura? Cor escura. Vamos lá. Então, deixa eu voltar logo aqui, pegar o códigozinho da cor escura. Beleza. Na cor escura eu já vou colocar aqui, ó. Tá? Ele já mostrou lá. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso colocar mais aqui, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui principal, observe que ele ficou lá. Inclusive, vou até juntar um pouquinho mais. Eita. Vou até juntar aqui um pouquinho mais, porque ficou muito longo aqui. Ficou muito separado. Aí, olha só, as outras formatações, nós podemos fazê-las aqui, ó. Por exemplo, digamos que borda, tá, pessoal? Ó, se eu clicar aqui, por exemplo, em traçado, ó. Se eu clicar em traçado, eu posso escolher qual vai ser a cor do traçado. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui um... Deixa eu pegar aquela corzinha lá, clara. Observa que eu estou tentando aqui seguir o máximo possível desse padrão de cor. Eu não quero colocar algo que seja, digamos, diferente, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vamos lá. Aí você vai dizer, professor, o traçado ficou feio, ó. Mas, ó, qual é o meu intuito aqui? Seria esse aqui, ó. No traçado, por exemplo, vou colocar aqui um 2. Aí você vai dizer, professor, aí ficou feio. Primeiro, eu vou diminuir essa caixa de texto, que eu não preciso ter ela tão grande, tá? Eu vou simplesmente, eu posso personalizar essa questão aqui da forma do alinhamento, tá? Eu vou abrir essa correntezinha aqui e, na verdade, eu vou reduzir aqui, ou seja, colocar 0 aqui e vou colocar 0 aqui. Traduzindo, tá? Ele vai só criar uma separaçãozinha entre um texto e outro, entre um botão e outro, tá? Outra coisa que eu ainda posso fazer na questão do traçado, deixa eu ver aqui se eu consigo... Não, não é aqui não, traçado. No efeito, eu ainda posso criar uma... Apesar que ele está ali com a... Não sei nem se eu consigo aqui, porque ele não está com preenchimento. Eu acho que o efeito é mais a questão do preenchimento. Sombra, ó, ele vai criar uma sombra, mas... não é o que eu quero. Não era isso que eu queria. Deixa eu ver aqui a questão da sombra, que eu não quero. Quero tirar a sombra. No oblíquo ficou meio papagaiado, né? Achei meio papagaiado, não gostei não. Vamos lá. Deixa eu ver se ele me fica. Porque é outra coisa, viu? Esses efeitos aqui, deixa eu tirar essa sombra aqui. Você não substitui um pelo outro, você... Não, realmente eu pensei que tinha a ver com a sombra, mas não tem não. Ó, o brilho até daria, mas também não gostei. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui nesse texto, colocar um itálico aqui, ver se ele fica mais interessante. Vamos lá. Aí o que é que eu faço aqui? Ó? Seguro o Alt, puxo ele para cá. Tá, ó. E aqui eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver qual foi a ideia lá. Não era copiar, mas... Esse texto preto, eu acho que não ficou não legal, viu?
Deixa eu colocar o branco ali só para a gente ver como é que tá. Aliás, o branco não, mais clarinho aqui. O que é que vocês acham aí? O mais claro ou o mais escuro? Hein, pessoal? O mais claro ou o mais escuro? Hein, pessoal? O que é que vocês acharam mais interessante aí? Prefere o escuro? Que vocês quem dizem, eu só faço, tá? Então, ó, vou colocar ele dessa maneira aqui. Deixa eu ver também se eu consigo. Não consigo incliná-lo. Então, eu achei o mais claro, mas uma boa parte aqui disse que ficou mais fácil. Aliás, ficou mais bonito. Deixa eu ver essa questão aqui de eu transformar, se eu consigo incliná-lo aqui. Vou criar como se fosse uma inclinaçãozinha, mas não consigo, não tem não aqui. Inclusive, se fosse o caso, poderíamos também trazer Então, também acho, mas vamos lá. Então, ó, digamos que nós colocamos já os dois aqui, tá? Digamos que agora eu vou colocar um outro aqui do outro lado. Tá, ó. O bom é quando você arrasta ele para um lado, ele já demarca a questão do alinhamento. Então, você já sabe que eles estão todos alinhados. E é algo que a gente tem que levar em consideração, tá? Porque já sabe que as pessoas, elas vão, digamos... Deixa eu ver uma coisa, viu? Vou colocar aqui, apesar que ele colocou ali, mas... Ó, só para não ficar igualzinho aí, apesar que ficou tão bonitinho ali ele no meio. Vou colocar aqui, ó, produtos. Produtos, tá? E aqui eu já coloco lá, por exemplo... Vou colocar contato, não vou nem colocar o fotos. Aliás, vou colocar fotos que eu tenho uma ideia para isso. Tem uma ideia bem legal para a questão de fotos, tá? Vou colocar aqui também, deixa eu passar ele para cá. Dá um ajustezinho aqui. Aqui eu coloco. A gente vê lá como é que tá ficando no navegador. Vamos ver. E aí, pessoal, tranquilo, de boa, dá aí para pôr bonitinho. Ó, essa questão do tamanho aqui, ó, que ele tá cortando, viu, pessoal? Isso aqui a gente ainda vai ajustar, viu? Primeiro a gente tá montando ele naquela estrutura, depois a gente vai ajustando de acordo com o tamanho da tela, tá? Tem a questão do logo ainda que nós vamos ajustar, então tem esse detalhe. Isso, lá no rodapé a gente coloca o contato. Daqui a pouco eu coloco lá na mestra, eu coloco a questãozinha aqui do rodapé. Vamos lá, voltando aqui, tá? A gente já vê que está começando a ficar bonitinho. E agora, por exemplo, nessa página principal, digamos que nós estamos montando a página principal, então digamos que nós vamos aqui, por exemplo, colocar uma imagem. Aliás, página principal, então
página principal. Digamos que nós vamos criar um slideshow aqui, ó. Tá? Que é a página principal. Franciele, vamos ver aqui. Pessoal, tá tudo preto aí para vocês também ou é só para Franciele? Respondam aí a Franciele, por favor. Vamos lá, vou aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tranquilo, Franciele. Vamos lá, vou aqui em biblioteca de Winget. Deixa eu encolher que eu não quero rede social. Escolher isso aqui. Eu vou fazer a configuraçãozinha, então o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu não quero... Deixa eu ver aqui, tá, pessoal? Primeiro que eu acho que eu até mostrei para vocês a questão do cabeçalho na aula passada. Digamos que eu não quero, cadê aqui, ó, legenda, eu não quero, contador também não quero, vou deixar ele, inclusive, sem passar, vou deixar ele automático aqui, tá? As pessoas não vão passar não, tá? Vamos ver aqui. Uma coisinha que eu vou fazer é no redimensionar, cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ele não tá liberando essa questão aqui. Tá dando negatoscópio, acho que não era isso não. Deixa eu ver se eu consigo alterar esse daqui, eu não quero esse, pronto. Vou vir aqui no redimensionar e eu vou deixar ela a largura do navegador, tá? Ou se for o caso, a gente pode ajustar, mas eu vou colocar aqui largura do navegador. Vou aqui no Google, né? Vou colocar aqui Emporium. Aqui imagens de Emporium. Deixa eu pegar aqui algo bem... Vamos lá, vou pegar essa daqui. Salvar, tá, pessoal? Salvar aqui a imagem. Inclusive, deixa eu ver aqui, viu? Gustavo, deu uma travada aqui, tem como mostrar de novo onde tem essa função? Ah, Gustavo, tem sim, ó. Deixa eu voltar aqui, tá? Vou apagar ele novamente, Gustavo. Inclusive, ele tem aqui 3 imagens, vou apagar ele novamente. Vou aqui ao lado direito, Gustavo, onde tem biblioteca de Winget, ó. Vou pegar aqui em branco. Aliás, básico, posso pegar em branco, posso pegar porque o miniatura ele vem lá em cima. Eu vou querer o básico. Foi o que eu usei agora há pouco. É só clicar e arrastar ele para cá. Ó, vou arrastar ele aqui. Vou clicar aqui nessa setinha, inclusive, eu vou desabilitar a legenda, vou desabilitar contador, vou desabilitar o voltar e tal. Vou deixar, inclusive, ó, que ele seja, por exemplo, executar automaticamente. Então, inclusive, vou colocar aqui 4 segundos, tá? Então, vou deixar ele automático, tá? E agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? No alinhamento, eu vou simplesmente deixar ele aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Que é ajustar para a largura do navegador, porque eu já sei que ele já vai ajustar a largura aqui do navegador. Por exemplo, se eu colocar ele muito próximo, ele cobre o logo. Então, mas eu posso fazer aqui, ó, no organizar, eu posso enviar ele para trás, ó. Cadê? Na verdade, vai ter que ser o... Ah, não, porque nesse caso tem que colocar mais abaixo, porque ele
o logo ele vem lá da mestra, então ele não, aqui a gente não tem poderes sobre ela. Aí as imagens, inclusive eu salvei ela assim, mas tem que tentar pegar imagens mais assim, ó, na horizontal, tá, pessoal? Imagens mais largas, porque se você pegar imagens quadradas não vai ficar legal lá. Pelo menos para o, ó, pelo menos para o, cadê aqui? Salvar a imagem. Pegar aqui outras imagens que ela seja assim, nessa posição aqui, mais na horizontal. Pegar, deixa eu ver essa. Eu cliquei errado aqui, abri mais uma nova guia, porque ele já está salvando. Que resenha. Deixa eu fechar aqui. Ó, quando eu abro aqui, sem querer eu cancelei ali a... Deixa eu botar novamente aqui. Quando eu clico aqui, ó, com o botão direito, abrir imagem em uma nova guia, ao invés de ele abrir, ele salva a imagem. Curioso, fatos curiosos. Essa imagem aqui eu vou salvar, porque eu sei que eu vou precisar ela para outra coisa. Vamos ver mais, pessoal. Inclusive, assim, eu digo a vocês que essas imagens que a gente vai usar aqui nos slides, nós poderíamos colocá-las, como é que eu posso dizer aí para vocês? Nós poderíamos já ter feito elas no Photoshop, porque aí você poderia, obviamente, criar alguma descrição para ela, promoção, local organizado e tal. Então, a gente já poderia fazer tudo isso, né? Essa daqui não, deixa eu pegar outra. Vou pegar essa daqui. Não sei nem quantas eu já salvei. Pronto, vamos lá. Salvei algumas aí. E aí, como é que eu faço para trazer aquelas imagens para que elas fiquem passando aqui automaticamente, pessoal? Ó como é que eu faço para fazer isso daqui, ó. Eu clico aqui nessa seta, tá? E aqui, ó, quando aparecer essa janelinha, eu venho aqui em cima, clico aqui, ó, em adicionar imagens. Você está na pasta download, aliás, imagens, que eu fui salvando lá. Olha, uma. Aí eu clico nela. Pressiono a tecla Ctrl, pessoal. Ó, pressiono a tecla Ctrl. Deixa eu pegar as outras que são mais... E eu vou simplesmente, ó, clicando nas imagens. Ó. 3, deixa eu ver se tem mais aqui. 4 imagens. Tem uma aqui em cima que eu não botei. Vou colocar essa aqui também. 5 imagens. Pronto, vou abrir. Observa que quando eu abro, ele já vai aqui, ó, automático, tá vendo? As imagens já estão aqui, tudo certinho. Para ver qual é o comportamento dela lá no navegador. Vou lá novamente, ó, visualizar site no navegador. Ó. As imagens elas estão automáticas, passando a cada 4 segundos, tá, pessoal? Então elas ficaram automáticas aí. Eu poderia, por exemplo, colocar a setinha para que essas imagens, por exemplo,
a imagem, as imagens elas estão passando rápido demais. Posso aumentar o tempo delas, posso colocar uma setinha para que as pessoas possam ir lá e colocar, ou seja, passar. É uma escolha nossa, tá? Só um detalhe, a gente não configurou ainda muita coisa, então, ó, se a gente ajustar aqui, às vezes o slideshow lá não vai ter o comportamento que a gente deseja, mas aqui até que ele teve um comportamento legal, tá, pessoal? Então a gente pode fazer todo esse ajustezinho aqui do slideshow, tá? E aí, pessoal, tranquilo aí no slideshow? Entenderam como é que faz para colocar o slideshow e tal? Como assim? Colocar os dois o quê, Marcos? Pode, a hora que quiser. Assim, ó, a hora que você quiser, é só você clicar aqui, ó, nessa setinha azul. Se você marcar aqui, por exemplo, contador, ó. Aliás, contador não. Voltar e próximo. Próximo. Por exemplo, tá? Deixa eu tirar ele aqui. Digamos que você ó, segura aqui o Shift. Deixa eu ver aqui. A parte que ele ajusta. Deixa eu ver aqui. Viu? Com a tecla Alt pressionada, ele aproxima aqui os dois. Ó, aí você pode colocá-los aqui, ó. Um exemplo. Tá vendo? Ó? Aí se você quiser deixar esse texto, por exemplo, em negrito, se você quiser colocar em preto, aliás, o texto na verdade que estou me referindo são as setinhas aí, tá? Apesar que o cinza aqui ele já ficou legal. O preenchimento, tá? O preenchimento, se você quiser, você pode deixar ele sem preenchimento, aí fica só as setinhas lá. Ou você pode deixar também deixa eu ver aqui, uma cor, vamos ver aqui uma corzinha aqui, tava branco, né? Vou deixar o branco, só que a opacidade dele, tá? Quando a gente vai controlar aqui, ó, a opacidade, cadê? Aqui, ó, opacidade. Se a gente vai diminuir, ele vai para a seta também, então a seta não fica viva, ó. Seria interessante se a seta ela ficasse com a cor normal e a gente só criasse a opacidade aqui. Mas não, mas a opacidade ela vai inteira, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir mais o tamanho aqui desses botões que ficaram muito grandes. Vou fazer um Ctrl Z aqui, que fiz coisa errada. Diminuir aqui. Não vai. Aí se você quiser, você pode colocar ela no cantinho para passar outra coisa, viu? Por exemplo, vou selecionar aqui a setinha, observe que ela já passa direto, se você quiser. Tá vendo que ela vai passando. Vou selecionar aqui as duas, cadê? Segurando o Shift. Uma coisa que você pode fazer aqui na questão do transformar, você deixar ele sempre no centro aqui, ó, tá? Porque se você deixar ele no centro, independente do tamanho da janela, ele vai sempre ficar no centro da imagem. Se você não marcar esse centro aqui, quer dizer simplesmente que digamos, quando você, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, vou tirar ele, ou seja, eu vou tirar o pino dele aqui. Vamos ver no navegador como é que vai ficar agora com essas setinhas aqui. Deixa eu fechar esses aqui, que esse aqui não tem setas. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Se eu restaurar ele, ou seja, se eu diminuir o tamanho dele aqui, ó. Até que ele ficou no centro, ficou legal, não ficou ruim não. Tá? E aqui, ó, no navegador, você pode passar a qualquer hora. O usuário ele pode passar a qualquer hora, sem problema nenhum. Certo? Então, assim, eu coloquei uma opacidade ali, aí a opacidade, se saiu legal, ficou bem bonitinho aí. Deixa eu ver se eu colocar aqui o pino, ver se ele vai dar alguma diferença, tá? Vou apagar isso daqui. Era tão bom que ele pudesse atualizar, sabe? Mas ele não atualiza de jeito nenhum.
ficou legal, ficou a mesma coisa também. Tá, ó, você ajustando aí. Nesse caso, não deu diferença não. Tá? Certo, pessoal? Tranquilo aí, compreendendo essa parte aí do slideshow, que você pode alterar, configurar tempo. Inclusive, tem um monte de opçõezinhas de efeitos aqui, ó, que vocês podem fazer. Podem ativar negatoscópio. Aquele negatoscópio vai ficar a miniatura de lado, ó, a miniatura lá no canto. Tá? Então, assim, eu não vejo muito futuro não, mas pelo menos para isso não, né? Vamos lá, pessoal, ó. Então, nós já fizemos isso daqui. Aí você vai dizer o seguinte, professor, o espaço aqui abaixo acabou. Como é que eu faço agora para ampliar esse espaço, né? Então, ó, você vem aqui e, aliás, deixa eu ver aqui, pegar aqui nessa setinha. Ficou errado aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa, viu? Ficou uma coisinha errada lá no... Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ir aqui na mestra. Eita, pessoal. Caramba, eu fiz isso daqui na mestra e não é na mestra. Isso daqui é para fazer na início. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo levar ele para lá todo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? Fiz uma coisa errada aqui. Vai não. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, ó. Vou até pagar a mestra aqui, porque... Ah, foi. Pronto. Ficou certinho agora. Tá estranhando essa questão da página mestra agora. Porque agora, quando eu arrasto, aí o rodapé ele sempre permanece lá, tá vendo, ó? Inclusive eu posso arrastar mais aqui, ó, descendo, que eu crio bastante espaço, ó. Então eu posso criar o conteúdo que eu desejar aqui abaixo agora, tá? Deixa eu ver qual foi a mensagem aqui. Ah, tá, a Sueli entendeu, beleza. Pessoal, para a gente continuar aqui a colocar, por exemplo, conteúdos e tal, isso aqui é a página principal, tá, pessoal? Eu vou aqui colocar um retângulo, por exemplo, tá? Esse retângulo, vamos ver aqui se ele vai nos ajudar. Esse retângulo eu posso vir aqui em preenchimento, tá? Esse preenchimento posso vir aqui em imagem e eu posso escolher uma imagem, inclusive eu até tinha salvo já uma lá que eu digo, vou usar, eu sei que eu vou usar ela mais na frente, tá? Observa que já ficou uma imagem aqui, tá? Você pode criar tracejado ou não. Digamos que eu vou pegar aqui uma caixa de texto e aqui a gente vai colocar um título, por exemplo, produtos de qualidade, digamos aqui, tá? Vocês podem me ajudar, tá, pessoal, na questão desse texto, tá? Qual texto eu devo colocar, então você pode, ó, colocar aqui no meio. Vou colocar aqui um outro modelo de letra, então, para ver se fica mais questão do padronizado. Uma outra dica que eu dou a vocês é a questão seguinte, tá? Deixa eu ver como é que ficou feio. Uma questão que eu digo a vocês é o seguinte, tenta padronizar as fontes, né? Então, a fonte que você usa, por exemplo, sim, as cores também, deixa eu voltar aqui em cores. Ó, nessa cor de fundo, essa corzinha aqui, ó, esse laranja aqui, eu acho que ela vai ser o ideal lá. Opa, aqui. Eu acertei na mesma cor. Vou colocar aqui um negrito, vou colocar um itálico, deixa eu ver aqui. Vou separar um pouquinho as letras aqui para ele ficar... Vendo? Aí, pessoal, você pode usar criatividade. Por exemplo, em efeitos, você pode vir aqui,
pode colocar uma sombra, tá? Essa sombra, por exemplo, o ângulo, deixa eu ver aqui se eu reduzo esse ângulo aqui para ele ficar mais próximo, porque está muito distante ali. A distância aqui, na verdade. Ó. Aí, se você quiser, por exemplo, opacidade, você pode, se eu colocar 100, ó, você pode colocar aqui. Não gostei não, ficou muito forte. Vamos lá aqui, deixar essa opacidade aqui, só um detalhe. Colocar isso aqui, eu acho que não vai ficar legal. Ó, foi isso aqui, ficou um brilho, ficou legal. E agora, pessoal, aí vem ó, a questão do alinhamento, observe que ele já está legal. Vou criar aqui uma outra caixa de texto, ó. Tá, ó. E aqui nessa caixa de texto a gente coloca um texto. Agora, qual texto a gente vai colocar aqui? Coloca aqui, coloca de onde vem a marca, quando foi criado, falar de pouco. Então, é legal, Sueli, aí, mas tem um menu aqui que coloca aqui, ó, o Empório. Aí nessa questão do Empório é que a gente vai falar sobre ele. Na página principal, a gente vai colocar uma informação que seja as boas-vindas da pessoa no site, tá? Mas nós vamos colocar isso sim. Deixa eu colocar aqui Empório, vamos pesquisar, pegar a ideia pegar texto aí para colocar aqui. Pegar acessar o site aqui do Empório. O slideshow aqui só tem 2 imagens. Isso aqui é de roupa, então não é esse o intuito da gente. Deixa eu ver aqui, viu? Ver dicionário. Isso aqui não lê as informações antes. Vamos lá. Só tem empório aqui de roupas. Empório de cerveja, deixa eu ver aqui, viu? Quero um textozinho bem... O início ele já foi direto para os produtos, ele não foi... Não deu uma introdução. Ó, pessoal, eu voltei aqui. Olha que presepada, pessoal, se vocês observarem. Olha essa imagem aqui, que nem se preocuparam em criar uma imagem PNG. Observa aí que coisa feia. E quando eu falo para vocês... Quando eu falo para vocês a questão de pesquisar ideias, seria você ver também a forma como não fazer, né? Ou seja, uma forma errada. Observa lá que ficou um negócio bem feinho mesmo. Vou colocar esse texto aqui. Eu nem li, tá? Só para o Empório, como é o nome do Empório lá? Empório Brava. Eita, não seria esse daí não. Vou deixar aí, pessoal, só para a gente ganhar tempo aqui, viu? Porque isso daí seria na próxima tela. Vamos lá, vou aqui em texto, vou colocar esse texto justificado, vou aumentar aqui, deixa eu ver um espaçamento entre linhas, porque está muito próximo, ó. Só aumentar aqui, ó, para ampliar
porque as linhas estão muito próximas. Vou colocar uma cor, então a cor, vou voltar aqui para o W3. Vamos usar essa cor escura aqui. Deixa eu ver mais o que é que a gente pode colocar aqui, tá? Sim, aqui eu vou colocar que ele é um parágrafo, já está. Outra coisa aqui, eu vou colocar ele como um H2, porque o H1 a gente não colocou ainda, tá? Eu vou só ajustar aqui para ficar um parágrafo bonitinho. Deixa eu ver que ele não vai, ó. Ele vai aqui, ó. Olha lá. Vou colocar aqui um 35. A mesma coisa aqui, vou colocar um 35. Para ficar igualzinho aí. Tá, deixa eu ver mais aqui o que é que a gente coloca. Eu acho que é só isso. Tá, vou só ajustar aqui porque eu vi ele que não ficou muito legal. Inclusive, vou colocar ele aqui. Deixa eu ver, Márcio colocou, professor, olha o grupo, tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tenta desligar o roteador, liga novamente, se for o caso, reinicia o celular, que às vezes é o excesso de aplicação que está funcionando no celular. Muitas vezes a gente nem percebe. Então, reinicia o celular aí, que aí é possível que resolva o problema. Então, acho que é o Belcel. Pessoal, voltando aqui, tá? Algumas pessoas fazem, digamos, essas informações aqui como se fosse uma seção. Um exemplo. Se eu pegar aqui, ó, fazer um retângulo, um exemplo, tá, pessoal? Fazer um retângulo. Esse retângulo, digamos, eu colocar uma cor. Deixa eu pegar aqui uma cor dentro daquele padrão. Observe que eu não quero fugir desse padrão aqui. Digamos que eu pegue esse laranja, tá, ó. Seria legal que tivesse, por exemplo, uma forma de você inclinar o objeto, fazer umas coisas mais diferenciadas, tá? Deixa eu ver se eu não consigo aqui. Eu não tenho como aqui. Eu vou colocar aqui a questão de largura do navegador. Então, ele vai ficar na largura do navegador. Aqui, simplesmente, eu vou aqui organizar e enviar para o plano de fundo, tá? Observe que esse daqui ele já mudou, então eu vou ter que mudar lá a corzinha dele. A gente vê no navegador como é que fica, né? E aí a gente faz os ajustes, se for o caso. Então, eu vou aqui no navegador. Vou pegar esse mais escuro. E esse daqui eu vou colocar o mais claro, ó. Para a gente ver no navegador como é que vai ficar lá, ó, vou aqui visualizar, cadê aqui? Visualizar no navegador. E olha lá, pessoal, como é que vai ficar. Então, por exemplo, algumas pessoas fazem isso, ou seja, cada grupo de conteúdos ele vai reduzir, aliás, vai separando por cores, ó. Observe lá que está ajustando, beleza, ó. Só a imagem lá que não está legal, ó. Então, diminui o texto, ele está responsivo, mas a imagem não. Vamos ajeitá-la agora. Deixa eu ver aqui a imagem. Deixa eu ver aqui, redimensionar. Largura e altura responsiva, eu não quero, vou deixar ele nenhum aqui. Que aí ele vai ficar, agora sim, ele vai ficar do mesmo tamanho. Deixa lá, assim mesmo.
Vamos lá, depois a gente vê. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Vocês acharam melhor aquele fundo mais claro ou a questão de separar esses conteúdos aqui por, por, por cores, por exemplo, esses blocos de conteúdos aqui? Por exemplo, eu poderia aqui, ó, só para vocês verem aqui, pode ficar legal. Vou duplicar isso daqui, ó, colocar ele mais abaixo, só que não vai ser mais essa cor. Ó, digamos que eu vou utilizar agora, deixa eu ver qual foi a cor direitinho que eu usei lá. Ah, tá. Esse outro amarelo. Colocam aí a opinião de vocês, se está legal assim, ou vocês acharam mais interessante colocar com uma cor só. Como é que vocês preferem aí? Aí, digamos, eu posso colocar aqui, ó, uma outra imagem. Por exemplo, colocar aqui uma outra imagem, para não ficar no padrão, não ficar uma coisa só de um lado do outro, vou fazer assim. Deixa eu ver se eu tenho imagens lá de parte de cerveja, alguma coisa assim. Vinhos, colocar aqui vinhos. Vamos ver aqui a opinião de vocês. Agora eles colocou uma cor só. Deixa eu colocar aqui. Pode ser, vamos lá. Então deixa eu refazer essas cores aqui. Deixa eu mesmo. A idade aqui agora. Ajustando. Vamos ver mais ideias. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, digamos que eu já criei aqui um outro blocozinho. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Eu vou só fazer isso daqui, ó, para não ter que estar criando várias coisas ao mesmo tempo, tá? Apesar que agora eu vou fazer o seguinte, fazer diferente aqui. Os melhores vinhos. Inclusive, pessoal, vou deixar a fontezinha aqui Arial, isso aqui ficou feio. Quando compara ali com a Arial, a diferença é grande. Vou deixar isso sem sombra. Os efeitos de sombra ficou feio, pessoal. Deixar ele simples assim. Colocar ele escuro. Colocar ele negrito, colocar ele itálico. A cor vai ser agora o escuro. Deixa eu ver mais aqui o que se coloca. Enfim. Posso fazer isso daqui também para ficar usando a criatividade aqui. Por exemplo, colocar aqui 2. Traçado. Eita. Não é isso não.
seria um traçado. Ó. E posso usar o mesmo esquema lá para tirar em cima, tirar à esquerda. Só para ficar uma bordazinha aqui embaixo. Ficou legal. Na cor, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui na cor, o que é que eu devo usar? Se eu usei uma cor escura, se essa cor escura ela vai ficar legal ou não. Vou procurar agora aqui um texto para a gente colocar. Deixa eu ver aqui esse daqui. Pega aqui no texto. Se eu pego esse texto, e sai daí. Não acredito que ele proibiu antes de eu copiar. Colocar aqui, ou seja, separar, cadê que eu vou criar aqui foi 35 que eu usei no outro. Colocar aqui um justificado, cadê que justificado? Espaçamento, vou colocar um espaçamento aqui que dê para acompanhar, para ler. Tá? Olha lá. Digamos que nessa primeira parte aqui, pessoal, eu fosse fazer a questão de quais são os setores que, digamos que se trabalha. Por exemplo, coloquei aqui uma introdução sobre os produtos de qualidade, coloquei vinho. Agora eu posso colocar, vou abrir mais espaço aqui, ó. Vou descer mais aqui. Olha lá. E aqui agora eu vou pesquisar imagens, por exemplo, de cerveja, por exemplo. Vou pesquisar aqui empório de cerveja para ver se fica melhor. Pessoal, vocês podem ir colaborando, viu? Vocês podem ir expondo as ideias de vocês. Ó. Vou colocar essa daqui, esse aqui é show. Só uma dica, tá, pessoal? Todas as vezes que vocês forem colocar alguma imagem dentro de um retângulo, detalhe, eu posso até inserir a imagem direto. Por exemplo, se eu não quiser usar esses retângulos aqui, ó,
eu posso localizar a imagem. Cadê? Deixa eu ver se eu localizo aqui a imagem. Olha aqui, ó. Eu já posso levá-la direto, se for o caso, tá, pessoal? Tá? Então, também vai funcionar da mesma forma, tá? Então, assim, é uma questão de uso, né? Uma questão que aquela que você achar mais interessante. Deixa eu ver aqui que tem gente entrando. Eita. Vamos lá, digamos que eu vou usar o mesmo padrão aqui, tá? Vou usar esse daqui, vou arrastar ele para cá, ó. Vou colocar aqui, vamos lá, as melhores cervejas. Tá? Digamos que essa cerveja, vou mudar só a cor aqui desse padrão, para não ficar uma coisa, digamos, muito monocromática. Aí você pode, pessoal, também pegar o texto, se for o caso, ó, tá? A jogar ele para cá, no exemplo. Se você quiser colocar um texto que tem a ver com a cervejaria ali. Aqui. Vou colocar esse daqui. Vamos lá, só configurar aqui. Já fica o justificado, ali até o ajuste aqui da caixa de texto, ela já fica pronta. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, deixa eu mostrar aqui no navegador, tá? E a gente ajustar ali o rodapé que a gente ainda não fez. Olha lá, pessoal, que legal que fica, ó. Tá? Então, assim, fica um site top de linha. Isso só lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente não está desenvolvendo uma linha de código sequer. Então, é tudo de uma forma, digamos, automática, tá? Ó, ficou até uma falhazinha aqui em cima que eu vou corrigir, tá? Então, assim, tudo sem nenhum código. E no final ele pode gerar o código para a gente, tá? Para a gente ele gera o código todo em HTML. Vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consigo reduzir. Não, isso aqui já é como se fosse da imagem. Deixa eu botar outra imagem aqui. Porque ó, tem esse detalhezinho aí da... Eu não lembro nem qual foi. Os melhores vínculos. Ah, já é da imagem. Eu tirei ali, mas já é uma coisa da imagem mesmo. Então, Marcos, bem mais prático. A questão que eu digo a vocês é a questão do valor agregado para você ganhar dinheiro com ele. Você pode ganhar aqui dinheiro? Pode, agora também é mais rápido. Certo, Rosane? Pessoal, ó, vou aqui, por exemplo, fechar aqui no início. E aqui, ó, aliás, aqui no mestre, ó. Deixa eu voltar aqui para o mestre. E ele abre. Vamos lá. Aqui no mestre, o que é que eu posso fazer ainda? Não existe um winget, tá, pessoal? Não existe um winget para a gente, digamos, colocar a caixazinha de pesquisa aqui para a pessoa pesquisar, ou seja, colocar o carrinho e tal, tá?
Então, nós teríamos que pesquisar uma biblioteca de Winget. Vou só mostrar para vocês como é que faz, tá? Até então, observe que a nossa página inicial aqui, ela está quase pronta, tá? Está quase pronta, mas ainda faltam algumas coisinhas ainda. Se vocês quiserem procurar, por exemplo, biblioteca, só colocar aqui, ó. Anotem aí para quando vocês precisarem, ó, bibliotecas de Winget. É Adobe Muse, tá? Adobe Muse. Algumas elas são gratuitas, tá, pessoal? Outras são pagas, tá? Deixa eu ver se a plataforma do próprio Adobe aqui, vamos ver o que é que ele nos oferece aqui. Isso aqui ele só está explicando. Está só explicando aqui como usar aqueles Winget. Deixa eu ver aqui. Que ele vai explicar, ó, como adicionar. Ó. Eita, todo mundo não está mais adicionando novos recursos e suspenderá o suporte em quinta-feira, 26 de março de 2020. Olha, esse ano aqui. Vamos tentar, vamos ver se ele vai conseguir adicionar mais. Não sei, mas vamos lá. Olha aqui, ó, tem um sitezinho, ele é em inglês, eu esqueci de clicar ali em traduzir. Olha só, ele vai dar um monte de possibilidades de Winget. Alguns são grátis, olha, esses aqui são pagos, ó, $19, $20. Tem que ser, deixa eu pesquisar ele free, porque ele grátis não dá não. Ou ele pago não dá não. Vamos lá, free download. Muse free, vamos lá, Muse free. Deixa eu ver aqui como é que eu encontro aqui os recursozinhos, ó. Ele tá dando aqui imagens. Deixa eu ver aqui. Free Index. Mês, tá, Buttons. Ele tá dividido em grupos. E-commerce. Vamos ver o que é que ele disponibiliza aí para o e-commerce. Só deu esse daqui, não sei o que é esse daqui. Deixa eu ver. Ele dá só aqui, é só essa janelinha aqui, ó. Você criar o e-commerce já é muita coisa, mas vamos ver aqui. Cadê aqui? Forms, galeria, botão. Deixa eu ver aqui, viu? Configurações. Ó, Skype. Papo. Aí, pessoal, é dessa forma aí que vocês devem fazer quando vocês estiverem procurando, tá? Eu queria achar o do carrinho lá, o search, deixa eu ver aqui, viu? Vou só registrar isso daqui. Pesquisa, né? Vamos ver se a gente acha algum de pesquisa. Deixa eu ver se ele vai isso aqui. Olha, pessoal, ele ainda dá aqui Facebook, Twitter, Google+, eu não queria isso. Queria o campozinho de pesquisa. Porque como a pesquisa aqui tem que ser feita em inglês, deixa eu ver se eu acho. Isso. Search, não tem. Deixa eu colocar aqui busca, não vai. Busca.
vai. Se eu colocar lupa, ele não vai. Ele tem que ser em inglês. Deixa eu ver. Deixa eu traduzir aqui no português e vou buscar lá. Vou colocar aqui campo de pesquisa. Social. Vamos lá. Só tá dando esse aqui de promoção. Deixa eu ver aqui como é esse daqui. Se ele dá é pago. Ai, Deus, não gostei desse aqui não. Vamos lá, WinGet, deixa eu colocar aqui. Navigation. Interessante que na pessoa quer, a pessoa não acha. Por exemplo, vamos ver aqui esses buttons aqui, vamos ver se eles são grátis. Ó, vamos lá, download. É até legal para se ele der mais possibilidades de menus aqui, a gente... Vou extrair arquivo, vou colocar na mesma pasta de vocês lá. Pessoal, estou terminando já, tá? Passando, tá em cima da hora aqui, mas eu já libero vocês. Só um minutinho, viu? Aí, pessoal, ó, esse arquivozinho aqui, ó, do side button, ele é exatamente o arquivozinho que a gente vai ter que importar ele para lá, tá? Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo importar ele por aqui. Vamos aqui, arquivo. Deixa eu ver se eu tenho importar. Vamos ver se ele vai para lá. Só fazer um teste aqui, que na minha lembrança é dessa forma. Se ele vai para lá. Esse meu item aqui ele apareceu. Não. Aqui, ó. Side button. Carregar. Deixa eu ver se ele vai aqui. Não. Ver se eu consigo por aqui. Ah, só é trazer ele direto aqui para a página. Vamos ver. Qualquer coisa, pessoal, eu vou olhar direitinho aqui e mostro para vocês na próxima aula, tá? Isso aqui era uma coisa que eu queria fazer à parte, tá? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês agora lá o ativador no grupo da turma, tá? Tá passando aqui da hora, mas eu vou disponibilizar lá. Ok? Quem quiser, quem já instalou o Adobe Music, quem já, digamos, instalou, baixou, já vai poder fazer essa instalação lá, tá? Pessoal, sendo assim, tá? Só peço para quem puder praticar em casa, pratiquem, tá? Tragam as ideias de vocês, as dúvidas que vocês tiverem.
E assim a gente vai tirando essas dúvidas e vamos nos ajudando, na verdade, tá? Estão liberados, tenham uma ótima semana, fique com Deus e até terça-feira, tá? Tchauzinho aí para todo mundo.